Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso movimento de queda livre. O movimento de queda livre, ele é um caso especial do meu movimento retilíneo uniformemente variável, onde a minha aceleração é igual a g, que é a aceleração do planeta Terra. No caso do meu MRUV, eu vou trabalhar com qualquer valor de aceleração, desde que constante, porque o movimento é retilíneo uniformemente variável, retilíneo porque ele ocorre em linha reta, e uniformemente variável porque ele ocorre com aceleração constante. Nesse caso, a nossa linha reta é o nosso movimento vertical com que os objetos caem. No caso do movimento de queda livre, como o próprio nome sugere, os meus objetos eles são abandonados a partir do repouso, portanto a velocidade inicial deles é zero, e eles são atraídos em direção ao centro da Terra, então eles estão indo em relação ao eixo negativo, ao sentido negativo do eixo Y. Eu recomendo vocês assistirem este vídeo aqui. E eu trouxe, aqui a gente vai poder ver as duas partes mais importantes do vídeo. Heavy object and a light one, and drop them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Bom, como ele sugere no vídeo, ele agora fecha essas portas dessa câmara e é retirado todo o ar. E aí, então, a gente passa a ter esse vídeo aqui, onde a bola de boliche e a pena vão estar caindo no vácuo. A gente percebe que no vácuo a pena e a bola de boliche caem simultaneamente. Isso porque nessas equações aqui que a gente trabalha, que a gente já viu no movimento retilíneo uniformemente variável, que a gente vai ver aqui de novo no movimento de queda livre, não depende da massa, não depende da massa do meu objeto. O que na realidade acaba acontecendo é que nós temos a resistência do ar, e isso que faz com que os nossos movimentos lá no primeiro vídeo fossem diferentes, ou seja, a pena demorou muito mais para cair em relação à bola de boliche. As equações que a gente trabalha, e que a gente já viu lá no movimento retilíneo uniformemente variável, é a relação da minha posição com o meu tempo, é a relação da minha velocidade com o meu tempo e da minha velocidade com a minha posição. Essas três equações, aqui a gente mudou um pouquinho as incógnitas. Aqui a gente, no movimento retilíneo uniformemente variável, a gente trouxe x, aqui a gente está trazendo h, que é para a gente identificar uma altura, e aqui a gente traz g em vez de a, que é para identificar a aceleração da gravidade. Então, sempre é importante eu estar definindo quem são as variáveis da minha equação, para eu saber direitinho como que eu estou trabalhando nessa equação. A gente substituiu o g, a aceleração, de qualquer valor, por uma aceleração bem específica, que é g. Outra coisa que a gente está fazendo, a gente está carregando esse sinal aqui como negativo. Por quê? Porque eu estou trabalhando no sentido negativo do meu eixo y, ou seja, está apontando para baixo.
Vou trazer um exemplo aqui. Por exemplo, se um objeto for abandonado de uma altura de 10 metros, o que eu consigo calcular com essa informação? Gente, essa informação ela já está nos trazendo muitos dados, como por exemplo, eu sei que a minha altura final é o solo, é quando ele termina de cair. Então, essa altura eu posso dizer que ela é 0. A minha altura inicial é esta que foi informada lá no meu enunciado, é de 10 metros. Se meu objeto foi abandonado, então a minha velocidade inicial é nula, igual a 0. E aí eu posso calcular ou a minha velocidade final ou o meu tempo, porque eu também tenho a aceleração, que é a aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se nós usarmos a primeira equação, a gente simplesmente substitui agora os valores que a gente tem nas informações. Minha altura final é 0, minha altura inicial é 10, minha velocidade inicial é 0 e meu g é 9,8. E com isso eu tenho condições de isolar apenas o tempo, e eu sei que o tempo de queda fica de 1,4 segundos para objetos abandonados a uma altura de 10 metros. Mas eu posso também, além do tempo, determinar a minha velocidade. Usando a segunda equação, novamente, eu tenho velocidade inicial 0, aceleração da gravidade 9,8 e o tempo que eu calculei na equação anterior, né? Que eu vou achar, então, que a minha velocidade é menos 14 metros por segundo. Menos porque ela está apontando no sentido negativo do meu eixo y. A gente pode verificar isso também usando a outra equação, que nos diz que o quadrado da velocidade final é o quadrado da velocidade inicial menos 2g ΔH. As informações que eu tenho de velocidade inicial igual a 0 e de aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E minha altura final igual a 0. Com isso, eu vou chegar num resultado onde a minha velocidade final ela pode ser mais ou menos 14 metros por segundo. Bom, se ela está direcionada para baixo, no sentido negativo do meu eixo y, então significa que essa velocidade é menos 14 metros por segundo. Eu poderia também, em vez de ter essa altura de 10 metros, ter um tempo de queda, ou ter apenas uma velocidade final, e com todas essas outras informações, sabendo que é um movimento de queda livre, eu teria condições de calcular todos esses outros parâmetros, como a gente deve ver em alguns exercícios, alguns vídeos específicos de exercícios, ok?